Mulheres Online, me chamo Maíra Castro. Vim aqui conversar com vocês hoje sobre o uso da mediação em tempos de Covid-19. Então, por que falar de mediação de conflitos diante desse cenário de crise, de pandemia que está sendo aí, infelizmente, vivenciado por todo o mundo, certo? Então, nesse primeiro momento, eu queria esclarecer para vocês um pouquinho do que é a mediação de conflitos, por que ela é uma ferramenta a ser utilizada, então, nesse cenário, o que a gente vai enfrentar a nível de conflitos em razão dessa pandemia. Posso pedir que vocês pensem aqui junto comigo em quais conflitos decorrem dessa pandemia. O que a gente já tem vivenciado a nível de conflitos? Facilmente vem à mente de vocês problemas com companhias aéreas, situação de remarcação de passagens, cancelamento de voos. Também deve ter vindo aí a ideia de suspensão das atividades comerciais, suspensão da prestação de vários serviços, né, as questões educacionais, readaptação para sistemas online, para videoaulas, né, videoconferências. Pode ter vindo também à mente de vocês conflitos vinculados a acessos a hospitais, clínicas particulares de saúde, questões vinculadas a planos de saúde, micro e pequenos empreendedores aí enfrentando diversos desafios para dar continuidade às suas atividades. Então, na esfera contratual, aqui, sobretudo, eu ressalto, né, a esfera contratual, nós temos diversos efeitos, necessidade de rever contratos, necessidade de revisar contratos, necessidade de suspensão de alguns contratos, né? Então, tudo isso gera reflexos imediatos na atividade de cada um de nós. Esses conflitos, se nós formos fazer uma leitura por um viés tradicional, esses conflitos que estão sendo gestados aqui em momento de crise, eles provavelmente vão ali se encaminhar para o âmbito do poder judiciário. E nós não podemos esquecer que esses conflitos vão se juntar ali em forma de demandas processuais a outros 78,7 milhões de processos que estão em tramitação no Poder Judiciário. Esses dados que eu trago para vocês são do relatório de Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, que já nos evidencia uma crise numérica do Poder Judiciário, um obstáculo, uma dificuldade de dar vazão a toda essa demanda que tem recebido. E aí, se nós pensamos em um Poder Judiciário que já está sobrecarregado, nós conseguimos evidenciar o acirramento dessa crise pós-pandemia, uma vez que todos esses conflitos que não forem geridos adequadamente aqui, provavelmente vão desaguar lá no âmbito do processo judicial do Poder Judiciário, certo? Então, a ideia aqui é pensar como é que eu posso contribuir para não acirrar uma crise numérica do Poder Judiciário e resolver adequadamente a minha demanda. Aí que a gente tem como ferramenta possível a mediação. Aí que entra o estudo de métodos adequados de resolução de conflito, como opções que estão ali ao lado do Poder Judiciário, né? Opções que são viáveis ao lado do Poder Judiciário, com a devida segurança jurídica, com a qualidade na prestação, né? Com uma resolução célere e efetiva. Pensar em mediação é, sobretudo, trazer um viés de resolutividade para essas demandas, para que a gente esclareça e que a gente parta do mesmo conceito, das mesmas convicções acerca da mediação. Quando eu falo de mediação de conflitos, eu estou falando desse método autocompositivo, em que um terceiro facilitador imparcial, que é o mediador, vai auxiliar na reconstrução do diálogo entre essas partes, vai auxiliar e empoderar essas partes para que elas possam, por si mesmas, gerar opções criativas de resolução dessa conflitiva. Na mediação, nós não trabalhamos com um processo de ganhador-perdedor, mas sim de ganhador-ganhador, satisfação-satisfação. Nós visamos atender os interesses de todos aqueles envolvidos por meio de gerações de opções criativas. Criatividade,
né, no momento de gerir esses conflitos é algo essencial e que é estimulado dentro do processo de mediação. O Luiz Alberto Vará, né, grande estudioso dentro do âmbito da mediação, ele já nos trazia em suas obras um desafio para o direito, sobretudo. O desafio de incluir a sensibilidade como elemento a ser elemento principal aqui no momento de gestão dessas conflitivas. O direito, além da objetividade que lhe é própria, ele deve abrir espaço para essa sensibilidade. Entender que, diante daquele conflito, nós estamos lidando com pessoas. Pessoas aqui que passaram e estão passando por um momento de crise de pandemia, né, que gera uma série de inseguranças, uma série de instabilidades. Compreender esse elemento humano é primordial para uma resolução adequada do conflito. Compreender que os atores desse conflito são sujeitos, são pessoas que têm necessidades, interesses, que têm ali sentimentos, é primordial para uma adequada leitura desse conflito. Então é isso que propõe a mediação. E aí a gente pode se perguntar então, como fazer uso dessa mediação? A mediação está aí disponível para vocês tanto no âmbito judicial quanto no âmbito extrajudicial. No âmbito judicial, vocês vão poder acessá-las por meio dos centros judiciários de solução de conflitos, né, gerido pelos próprios tribunais de justiça de cada um dos estados. E no âmbito extrajudicial, existe já a nível nacional uma série de centros de mediação que contam também com profissionais qualificados, que têm sua atuação pautada na legislação pátria. A lei de mediação já autoriza a realização de mediação extrajudicial, né? É evidente que tem as matérias que podem ser alvo de mediação, tem aí a questão dos direitos indisponíveis que vão ter que ser submetidos posteriormente à homologação, mas é necessário se expandir essa via de acesso à justiça. Então, nós podemos recorrer ao Poder Judiciário, mas numa vertente mais colaborativa, pela leitura desses métodos adequados de resolução de conflitos, mas também temos várias vias de acesso fora do Poder Judiciário, que igualmente garantem acesso à justiça, sobre uma leitura de acesso à ordem jurídica justa, uma prestação célere, uma prestação segura, responsável, né, que traz aí a possibilidade das partes gerirem esses conflitos de forma mais autônoma, de forma a garantir que suas necessidades vão ser atendidas, certo? Um outro ponto, antes de nós concluirmos aqui, que eu queria ressaltar, é que a participação dos advogados aqui de forma colaborativa, de forma a estimular os seus clientes a optar por vias e métodos adequados de resolução de conflitos, a trazer respostas e soluções que de fato vão fazer diferença nesse momento, é algo que nós incentivamos. Nós, e aí eu me incluo porque também sou advogada, precisamos trazer o maior número de opções de vias de acesso à justiça para os nossos clientes. Passem a ofertar não só demandas judiciais, mas também conciliação, mediação, arbitragem. Analisem e façam pré-diagnóstico do conflito do cliente de vocês, para que juntos vocês possam decidir qual é a melhor via. Nós temos que eleger a via mais adequada, seja ela processo judicial, seja ela mediação, a conciliação, a arbitragem ou qualquer outra metodologia que possa nos socorrer de forma mais ajustada, tá? Então, a ideia aqui hoje era debater, chamar a atenção de vocês de que momentos de crise geram uma gama de conflitos complexos e que esses conflitos complexos vão necessitar de uma resolução célere, adequada, de baixo custo, fácil acesso, que traga a menor onerosidade, aí não só no aspecto financeiro, mas também no aspecto emocional, no aspecto de administração desses conflitos de modo geral, que tragam esse menor custo para as partes em todos os sentidos. A mediação ela é uma excelente ferramenta, evidentemente que ela não é assim a panaceia de todas as conflitivas do mundo, mas é uma ferramenta viável e que está aí à disposição de todos nós, pela via física, pela via eletrônica, online, né? Já se fala aí dos ODRs, que são os meios de resolução de conflitos online, as plataformas que nós já possuímos. Então vamos nos apropriar dessas ferramentas.
É um convite que eu faço a todos vocês que passem a explorar melhor, que passem a desenhar meios de resolução, sistemas próprios para cada conflito, que a gente possa fazer aí valer essa função de gestores de conflitos, né, que nós possamos ofertar mais de uma via possível. Bom, essa era a temática que eu tinha a trazer a vocês, que vocês reflitam sobre esses impactos. Me coloco aqui à disposição, né, também em nome da Mediação LFG São Luís, estamos aqui na cidade de São Luís do Maranhão, disponíveis para auxiliá-los nesse momento de crise, que esse momento de crise também nos seja um momento de oportunidade, de geração de opções, de criatividade, tá? Fico à disposição de todos, obrigado pelo espaço e deixo aqui essa mensagem final para que nós possamos investir também em todas essas outras ferramentas de gestão de conflitos. Abraço a todos, desejo que fiquem todos bem e estamos então aqui encerrando o nosso encontro de hoje. Até a próxima.